Tiago, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, meu Deus. Amém? Amém. Que vai dizer assim nesta noite: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade, e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Eu fui pegando cada andamento nesta noite, irmãos, desde os louvores, e o Senhor foi me direcionando em várias palavras. Então a gente tem que esperar todo o andamento para o Senhor revelar uma palavra para a gente poder ouvir a voz de Deus. E ali nos primeiros louvor nesta noite foi falado que o Senhor Jesus é Ele que nos segura, que Ele não faz nada por segunda intenção, e sim por amor a cada um de nós, que Ele não nos deixará cair. Isso foi louvado no primeiro louvor. No segundo louvor vai dizer que Ele faz sempre além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. E eu louvo a Deus porque desde o início está sendo falado que o Senhor Ele está conosco, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Foi falado de cansaço, que muitas das vezes nós estamos cansados, muitas das vezes estamos afadigados, mas é Ele que nos dá força, é Ele que nos direciona, porque nós estamos aqui nesta noite para a honra e para a glória dEle. Então nesta noite eu ouvi várias coisas, os irmãos foram falando, depois foi falado de ser usado, que Deus está usando os canais, né? A irmã Néia falou algo ali sobre a filha, que já foi chamada para pregar, né? E nós ficamos felizes por isso, porque canal de bênção, mais um canal para Deus usar. E foi falando várias coisas. Aí o pastor, né, teve a oportunidade e falou sobre a oração, de não só orarmos, mas o principal que é perseverar em oração, porque teve resposta. Aqueles que perseveram em oração têm resposta da parte de Deus. Então eu fui pegando, irmãos, cada pedacinho. Foi por isso que o Senhor me direcionou ao profeta Elias. E vai falar aqui no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 17, que Elias ele era um homem semelhante a nós. E vai dizer que ele orou, sujeito aos mesmos sentimentos, e vai dizer que ele orou com instância, e para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só que poderoso. Deus usou o profeta Elias grandemente, mas vai dizer que ele era semelhante a nós. Que quando fala assim semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós vivemos: cansaço, fadiga, às vezes passando por luta, por prova, situações complicadas, mas vai dizer que Deus usou ele como um canal. Deus, ele era um homem, um profeta de Deus, um homem usado grandiosamente por Deus. E vai dizer que quando ele profetizou a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, através da vida dele. Irmãos, aqui eu já vejo algo tremendo, que mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo homens e mulheres sujeitos a falhas, sujeitos ao cansaço, sujeitos à fadiga, mesmo nós sendo assim, é porque Deus nos fez assim. Porque Ele vai nos usar não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória dEle. Foi por isso que Ele nos fez frágeis. Foi por isso que Ele nos fez dessa forma. Para que quando Ele nos usasse, a honra e a glória não fosse para nós, mas sim para Ele. Por isso que Ele nos fez assim. Então Elias, ele era dessa forma. Ele era um homem fraco, sujeito a tudo isso, mas Deus usou ele grandiosamente. Deus fez grandes coisas através do ministério profético de Elias. E tudo foi para a honra e para a exaltação do nome do Senhor. E às vezes nós mesmos, quando fala de oração, às vezes nós mesmos não confiamos nas nossas orações. Claro que nós temos que pedir oração, porque quando a gente pede, a gente não está pedindo uma oração, nós estamos pedindo uma intercessão. Porque quem ora, na verdade, somos nós. As pessoas que oram conosco ou oram por nós, elas estão, na verdade, intercedendo por nós.
Mas quando nós oramos, irmãos, aí sim nós estamos suplicando e orando diante de Deus, e tem aqueles que intercedem por nós. Lógico que vai ter força, porque a oração de um justo, tudo pode em seus efeitos, ela pode muito em seus efeitos. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, quando nós oramos e pedimos oração, é porque nós cremos que Deus pode agir nessa situação. Porque nós cremos e acreditamos que mesmo pequenos, mesmo os falhos, se nós estamos ali orando, buscando a presença de Deus, se agradar a Deus, a resposta virá, irmãos. Porque a glória não é para nós, como foi falado, a glória é para Ele. É para o nome dEle ser exaltado, é para o nome dEle ser glorificado. Mas nós não temos que só orar, como o pastor falou, algo tremendo. O pastor falou, temos que orar sim, mas mais do que isso, perseverar. Ele até citou o exemplo da nossa irmã, que perseverou, ficou tempo perseverando. Irmãos, e perseverar porque a resposta ela chega uma hora, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus quer fazer a obra, Deus quer usar os canais, mas é no tempo dele. E quando Deus usa no tempo dele, não é para a glória da pessoa, de quem está sendo usado, é para a honra e glória dele. Deus quer usar? Quer. Mas quanto mais nós que somos falhos, somos fracos, nós der espaço para Deus usar, Ele vai usar. Ele quer usar os canais. Ele quer usar pregadores, missionários, evangelistas, no louvor. Ele quer usar. Mas tem que estar disponível para Ele usar. Tem que estar disposto a deixar Deus usar. Porque Deus, irmão, Ele é poderoso, Ele está acima de tudo. Ele se manifesta dessa forma. Foi assim que Ele escolheu se manifestar para a humanidade. Foi dessa forma, usando esses vasos, que muitas das vezes, nós mesmos, não damos valor. Às vezes nós mesmos não acreditamos no poder da oração, da nossa oração. E Deus está dizendo, se você orar, se você perseverar, na hora certa eu vou agir. E agindo Deus, a palavra de Deus diz que ninguém pode impedir. Pode se levantar aqueles que não concordam, pode se levantar aqueles que não querem ver o seu bem, aqueles que estão à nossa volta, pode se levantar, porque não quer ver a minha, a sua vitória. Mas eles vão se levantar, irmãos, amém. Mas é para se levantar para cair, porque o que vai manifestar e o que vai prevalecer é a palavra de Deus, é a vontade dele. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. Porque Deus é assim. Ele é poderoso, Ele é soberano. E Ele, toda honra e toda glória e exaltação vai para Ele. Foi por isso que Ele nos fez frágeis. Foi por isso que Ele nos fez desta maneira. Eu vim falando algo assim. Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Mas Ele quer usar os vasos para a honra e glória dEle, que é falho. Mas é porque a glória vai toda para Ele. Se nós olharmos assim, da forma que nós vimos, se nós olharmos para o que Deus criou, Ele já mostra isso. Não só em nós, na própria criação. Se você analisar, por exemplo, se nós olharmos para no espaço, por exemplo, que tem o Sol, tem a Lua, tem as estrelas. A Lua, ela não tem luz própria. A Lua, nós só podemos ver a Lua porque ela irradia a luz do Sol. As estrelas têm luz própria, mas a Lua é uma estrela que não tem luz própria. É um astro, na verdade. O Sol sim é uma estrela. Só que a maior de todas as estrelas é o Sol. E o Sol ilumina não só a Lua, que é um astro, mas ilumina todos os outros astros, que são os planetas. Então nós podemos ver a Lua, porque a Lua está mais próxima. Os planetas, quem também ilumina é o Sol. As estrelas têm luz própria. E Deus fez assim, para que a glória dele se manifeste. Para a gente olhar e ver que Deus, quando Ele criou todas as coisas, tudo tinha um propósito. E o propósito era exaltar e glorificar o nome dele. O que significa isso? Que quando Deus usar a minha e a sua vida para pregar, para ensinar, para louvar, para fazer a obra dele, em nenhum momento é para nós deixar exaltar o nosso coração, para que a glória vai para ele. Isso em tudo, até mesmo quando Ele nos abençoar. Quando Deus nos abençoar, e seja em qualquer área da minha e da sua vida, uma das coisas que nós temos que tomar maior cuidado é deixar elevar o nosso coração.
Porque se nós deixarmos elevar o nosso coração, nós vamos achar que foi pela força do nosso braço. E Deus não vai se agradar. Então, quando algo acontecer, seja de bom, que algo que você alcançou, uma bênção, algo, você e eu, nós temos que testemunhar, mas para quê? Para exaltar e para glorificar o nome dele. Sempre tomando cuidado para não deixar entrar no nosso coração. Porque se entrar no nosso coração e elevar o nosso coração, o nosso Deus, ele sonda os nossos corações. E ele não quer, de maneira nenhuma, que nós elevemos o nosso coração e deixamos de reconhecer a glória e a honra dele. É por isso que ele quer usar vasos, ele quer usar homens e mulheres. O problema é que muitas das vezes homens e mulheres deixam entrar no coração. E muitas das vezes quer deixar a glória e não transfere a glória para quem é de direito. Nós oramos, quem cura? Não somos nós. Nós intercedemos, não somos nós que fazemos o operar, o sobrenatural. Quem faz o sobrenatural é Deus, porque Deus é Espírito. E o mundo que nós vivemos é material, não podemos ver o mundo espiritual, mas ele existe. É como Elias, ele era um homem natural, mas vai dizer que Deus era na vida dele, porque ele andava no sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis 18, lá no verso 1, se não me engano, que quando ele fala de chuva, Deus falou primeiro para ele: olha, vai, apresenta-se a Acabe, que eu vou mandar chuva novamente. Olha Elias ouvindo a voz de Deus. Olha Elias andando no sobrenatural. Elias estava vendo, ouvindo aquilo que os outros não estavam vendo e ouvindo, porque Deus era na vida de Elias. Homem falho, sujeito às mesmas falhas que nós aqui, mas Deus era na vida dele. Então Deus fala para ele: vai lá e apresenta-se a Acabe, porque eu vou mandar chuva novamente. E Elias seguiu isso. Passou por algumas lutas com os profetas de Baal, onde ele teve que enfrentar os profetas. Deus deu vitória. 850 profetas foram dizimados naquele dia. E depois sim que ele sobe no Carmelo. Quando ele sobe no Carmelo, vai dizer que ele fala para o seu servo: vai lá e olha para a vista do mar, o que você vê? E vai dizer que o servo de Elias vai e não vê nada e volta. E Elias vai e faz isso 7 vezes. Elias, ele estava ali na direção de Deus, porque Deus já havia falado para ele que havia chuva, que ia mandar chuva. Então, quando o servo vai pela 7ª, o que ele vê? Uma pequena nuvem no formato da mão de um homem. Para o servo era uma pequena nuvem, mas para Elias, que já estava com a palavra revelada, dizendo que Deus ia mandar chuva novamente, era Deus operando naquela situação. Deus ia mandar uma tempestade, uma chuva, tanto que no momento que ele vai se preparar para avisar a Acabe, já o tempo se fecha e uma grande tempestade caiu naquele lugar. Irmãos, primeiro você ouve a palavra, Deus depois te dá o sinal. Deus fala primeiro, depois ele vai confirmando através dos sinais aquilo que ele opera na vida do homem e da mulher de Deus. Porque nós não andamos no natural, nós andamos no sobrenatural. Somos falhos, somos carne e osso, sangue, nós somos assim. Mas Deus usa esses assim para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. É assim que ele faz, é assim que ele opera, na própria vida do filho dele. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer que Jesus, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E ali vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, fazendo-se como homem, como humano, porque ele tinha duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha, na verdade, duas naturezas em uma. Esse é o ensino certo. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha uma natureza e tinha essas duas divisões, mas ele podia optar por qual delas. E por qual que ele optou? Ele se esvaziou. Ou seja, ele se fez como nós, para que o nome de quem fosse glorificado? O nome do Senhor fosse glorificado. Ele não tomou para si a glória que era do Pai. O Pai o glorificou, mas ele fez isso por amor àqueles a quem ele veio salvar. Isso, irmãos, é para exaltar e glorificar o nome de Deus. Olha, até o Filho de Deus,
que podia vamos dizer, andar como Deus, ele não fez isso. Ele abriu, se esvaziou, para que, olha só, para nos ensinar. E lá vai dizer que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, a gente aprende assim. Nós temos aprendido que às vezes nós vamos estar cansados mesmo. Uma pastora falou, e ela falou a real. Nós passamos por luta, passamos por prova. Tem hora que a gente acha que não vamos conseguir, mas fiel é Deus. Aleluia. Porque nós estamos aqui nessa noite. E eu vi a irmã Néa falando algo, a gente veio aqui para fazer o quê? Adorar ao Senhor. E depois ela falou algo, porque ela falou assim, e receber a nossa bênção. E ela falou a sequência certa. Primeiro você adora, para depois você receber. Porque o culto, irmãos, o nosso culto é entrega. A gente recebe porque é uma consequência da nossa adoração. É assim que Davi fazia. Então eu acho que é da Damares, que ela fala assim, que eu não vi Davi comemorando quando derrubou um gigante, quando matou um leão. Eu não me lembro se é da Damares esse louvor. Quem é do louvor vai saber. Eu não vi Davi comemorando quando derrubou um gigante ou um leão, mas eu vi Davi comemorando quando ele entrou com a arca da aliança. Eu vi ele dançando, se alegrando na presença de Deus. Porque Davi sabia que para receber algo de Deus, ele tinha que adorar primeiro para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Então quando a gente adora, quando a gente faz a nossa parte, mesmo cansado, a gente vem adorar o nome dele, mesmo com um pouco de forças que nós temos, irmão, o nome dele é exaltado, a consequência é você ser abençoado, nós sermos abençoados. É o que a irmã Néa falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e até as mais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, Deus quer fazer a obra, Deus quer usar, Deus quer fazer grandiosas coisas nas nossas vidas, mas nós temos que estar sempre com o coração nele, não deixar elevar o nosso coração, e não também deixar se contaminar com aqueles que muitas das vezes vai tentar nos desviar, porque foi falado que levanta as pessoas, e levanta mesmo, principalmente se você for ser usado. Principalmente se você for ser usada, sempre vai levantar aqueles que não querem, muitas das vezes, que nós sejamos abençoados. Irmãos, aqui nós somos pequenos números, mas muito que eu estudei, muito que eu meditei na palavra, porque uma coisa é ler, outra coisa é meditar, e buscando, irmãos, eu vi várias situações ao decorrer da minha jornada pregando a palavra de Deus, o ministério, ele fala assim, nosso ministério, né? Esse decorrer, que assim mais acontece em ministério grande isso, porque as pessoas, elas concorrem entre elas e acabam, muitas das vezes, por inveja, por situações, querer empatar que a outra faça a obra de Deus. Irmãos, todas as vezes que você tentar fazer a obra de Deus no nome de Jesus verdadeiramente, sempre vai haver levante contra as nossas vidas. Toda vez que você se posicionar em Cristo verdadeiramente, sempre vai haver um levante contra as nossas vidas. Como o pastor falou, a nossa luta é espiritual. O Daniel, ele queria ali orar, ele queria ali ser um homem temente a Deus, mas os inimigos já se levantou, porque falou, o rei se agrada de Daniel e daqui a pouco vai fazer ele rei, vai tomar conta de nós aqui. Passou a trouxe algo tremendo ali. E Daniel, ele não olhou para o inimigo. Ele fez o quê? Ele foi orar e buscar a Deus. Mesmo sabendo que ele estava correndo risco de morte. Mas Daniel, ele não temia a morte. Irmãos, é grande exemplo para nós. Homem falho como Elias. Homem que estava sujeito aos mesmos sentimentos, mas Deus era na vida de Daniel, assim como Deus é na vida de Elias, assim como Deus é na minha e na sua vida. Para a gente, irmãos, glorificar Ele, para a gente exaltar Ele. Na Bíblia, vai falar de um homem que ele foi usado por Deus, e foi usado grandemente. Infelizmente, muitos só leem a Bíblia, mas não meditam. E quando fala dele, fala algo que eu não concordo muito, que é Balaão. O problema de Balaão não foi que ele era um falso profeta desde o começo do ministério dele. O problema de Balaão
foi que ele se desviou durante a sua jornada. Porque vai dizer lá que quando o Moabe é cercada, que Moabe teme, ela manda chamar o profeta divino, que era assim que era conhecido naquele tempo, foi chamado Balaão. O rei de Moabe vai falar algo para Balaão. Olha a fama de Balaão. Se você abençoar, é abençoado. Se você amaldiçoar, é amaldiçoado. Somente isso acontecia na vida de um homem usado por Deus. E Balaão, ele foi usado por Deus. E o que Balaão fez? Ele já seguiu o que Balaque falou para ele? Não. Lá vai dizer, Números 22, se não me engano. Lá vai dizer que Balaão, a primeira coisa que ele fez, quando Balaque o chamou, foi buscar a Deus. Ele foi consultar a Deus. E mais do que isso, Deus se apresentou e falou com ele. E Deus falou para ele: quando eles vierem te buscar, pode ir. Olha isso. E Balaão seguiu a voz de Deus. Balaão ouviu Deus, olha só, não desviou. Balaão ouviu a Deus e fez tudo como Deus falou para ele. E olha o que ele fala para os servos de Balaque: eu vou, mas eu só vou falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca, as palavras de Deus. Olha Balaão falando. Só que vai dizer que quando Balaão vai, e vai dizer que quando ele vai dizer que no meio do caminho teve um problema lá, os irmãos sabem, que a jumenta viu o anjo, e Balaão ficou irado com a jumenta, porque ele queria prosseguir, e a jumenta não ia, e vai dizer que ele começou a espancar a jumenta, e ele ainda fica tão bravo que a jumenta começa a falar com ele, porque Deus colocou palavras na boca daquela jumenta. Ela começou a falar com ele, ele estava tão irado com aquela jumenta, que ele não deu atenção a isso. E ele falou o seguinte para a jumenta: eu estou te batendo com uma vara, mas se eu tivesse uma espada, eu te matava. Olha o que ele estava falando para a jumenta. Naquela mesma, olha o físico e o espiritual junto. Naquela mesma hora que ele falou isso para a jumenta, os olhos dele se abrem, e ele viu o anjo com uma espada desembainhada. E o anjo fala para ele assim: olha, por que você está fazendo isso com ela? E ele fala: porque ela me impediu de prosseguir. O anjo fala: exatamente, porque se ela prosseguisse, eu já estava com a espada desembainhada e eu ia te matar. Eu ia poupar ela, mas você ia morrer. E aí você fala: mas peraí, missionário Wagner, você acabou de falar que Balaão estava seguindo a Deus. Ele consultou a Deus e Deus falou para ele ir. Então por que Deus se irou e se levantou contra ele no meio do caminho? Se o próprio Deus falou para ele ir. Depois só lemos os textos que você vai entender isso. É que lá na frente, Balaão ele ia se desviar. Balaão ele ia aceitar a recompensa. Ele ia fazer com que o povo de Israel pecasse contra Deus. E foi o que ele exatamente fez. Então ele viveu algo que ele estava vivendo, porque Deus já sabia o que ele ia fazer lá na frente. O Deus que você servimos, Ele conhece tudo. Ele já sabe lá na frente quem está firme e quem não está. Ele já sabe lá na frente aqueles que vão, aqueles que não vão. Porque só Deus pode fazer isso, irmãos. Depois vamos ler Apocalipse 2,14. Lá vai dizer por que Balaão, Deus se irou contra Balaão. Porque ele recebeu a recompensa. Depois desse episódio, ele recebe a recompensa e ele ensina o povo a desviar. O povo a sacrificar a ídolos e comer carne sacrificada a ídolos, a desviar da lei de Deus. E Deus se irou contra Balaão. Irmãos, isso tudo é para mostrar que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Aleluia! Irmãos, esse é o Deus que você servimos. Ele é um Deus que é santo, Ele é poderoso, e tudo que Ele faz é para a honra e para a glória dEle. Ele quer usar homens e mulheres, Ele quer usar eu e você, mas uma coisa nunca podemos nós nos esquecer: nunca deixe exaltar o seu coração. Mesmo quando você alcançar aquilo que você quer, que eu quero, continua agradando a Deus, continua fazendo da forma que o agrada, porque se o nosso coração se exaltar de um dia para o outro, da mesma forma, tudo que nós conquistamos, Deus pode fazer com que a gente perca tudo de um dia para o outro. Verdade, meu Deus. Porque só Deus pode fazer isso. Aleluia. Ele é poderoso, Ele é soberano,
e Ele exalta, Ele humilha no momento que Ele quer. Isso, irmãos, é para a gente aprender a andar com esse Deus. Nós aprendemos, tudo que nós estamos vivendo aqui, até o dia de hoje, é aprender a andar com esse Deus. Um Deus que pode exaltar, um Deus que pode humilhar, um Deus que pode fazer tudo nas nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então, irmãos, quando alcançar algo da parte de Deus, por meio de oração, do joelho dobrado, tudo que você alcançarmos, continua exaltando Ele, continua agradecendo, como o Igor orou, obrigado Jesus, continua agradecendo porque Ele é digno, irmãos. Foi Ele que alcançou, foi Ele que conquistou. Quando fala que Ele se esvaziou para que eu e você pudéssemos estar aqui, fala que Ele é como se Ele tivesse se empobrecido, porque, irmãos, de uma natureza que é Deus e por uma natureza humana, Ele se esvaziou totalmente. Porque a nossa natureza, nós já sabemos como é. Ela é falha. A nossa natureza ela é fraca. E nós não temos condições nenhuma de se manter de pé se não for Deus nas nossas vidas. E só estamos aqui hoje, irmãos. E eu falo como louvor que foi louvado no hino da harpa nesta noite. Pela gratidão. Só estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos sustentou. Mais um dia Ele nos manteve de pé. Não alcançou ainda, como o pastor falou, continua perseverando em oração, porque a resposta uma hora chega. Principalmente porque, irmãos, não é o homem, como a irmã Néia falou, não é o homem que vai fazer, mas sim aquele que tudo pode na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus.